Boa noite, queridos. Que grande alegria o Senhor nos concede de poder estarmos aqui juntos para meditarmos na palavra, né? Na preciosa palavra de Deus. Eu quero agradecer a você que tem assistido, eu quero agradecer a você que tem orado por nós, eu quero agradecer a você que tem nos ajudado na divulgação da palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado sempre ao Senhor. Nós não temos nada de nós, mas temos o Espírito Santo que habita em nós e que vai nos capacitando. Eu não tenho dúvida que se Deus já tem te usado, Ele quer te usar ainda mais. Então vamos orar para darmos início ao nosso estudo? Louvado seja o Teu nome, Pai, por esse momento tão precioso, Pai. Ó Deus, nós estamos aqui, Pai, como Maria a Teus pés, para aprender do Senhor. Que em tudo o Teu Espírito Santo nos instrua, nos dirija. Eu sei que às vezes a pessoa está até assim com uma falta de apetite espiritual. Dá esse apetite, dá essa sede, dá esse, Senhor, descortina a mente para contemplar as maravilhas da Tua palavra, as maravilhas que é te servir, a maravilhosa obra que Cristo realizou na cruz. Receba a nossa gratidão e o nosso louvor, a declaração que dependemos do Senhor. E eu quero abençoar a vida dessa pessoa que está assistindo. Eu quero pedir a Tua intervenção, o Teu socorro, a Tua provisão neste lar, nesta casa. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos, se você puder, abra sua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 5, nós vamos ler por enquanto somente um versículo, que é o versículo 22. Nós temos estudado sobre o que? O Espírito Santo. Estamos justamente agora falando do fruto, né? Do agir, da operação do Espírito Santo de Deus em nós, na vida do crente, na vida do cristão. E a palavra de Deus nos diz assim, em Gálatas, no capítulo 5, vamos ler o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Até aí. Vamos frisar hoje que nós vamos falar sobre alegria. Alegria. Louvado seja Deus. Inclusive, amados, na tríade, né, nas três primeiras virtudes do gomo, da presença, do agir do Espírito Santo de Deus em nós, fala de uma obra de natureza interna, né? Vai expressar o quê? É no meu modo de sentir, é na minha essência, porque fala justamente o quê? Do amor, da alegria e da paz. Meu desejo, se você não tem sentido, né, a grandeza do amor de Deus na sua vida, que você sinta. Eu não sei se você está num momento em que você não tem tido alegria, né? Tem pessoas que perderam a paz, que você possa receber este renovo do Espírito Santo de Deus na sua vida, que hoje, depois de meditarmos nessa palavra, que você sinta essa alegria existencial, a alegria de servir a Deus, a alegria da nossa confiança em Deus, porque eu fiz um resumozinho aqui do que o dicionário fala sobre alegria. No dicionário fala o seguinte, que é uma emoção positiva e intensa de contentamento e prazer que surge em resposta a situações agradáveis e conquistas. Pode ser expressa por sorrisos e levar até mesmo a manifestações físicas. Às vezes a gente vê até na televisão, né, num vídeo, pessoas que estão tão alegres que ela começa a pular, né, manifesta a sua alegria pulando, né? E a alegria, ela também vai afetar a saúde física e mental, porque ela estimula a liberação de substâncias químicas, como no cérebro, como por exemplo, endorfinas, e promovem bem-estar e são até ela pode proporcionar até um analgésico. Olha só, a química, né? Nossa química cerebral, como ela reage, ela pode gerar um analgésico natural. Então a alegria, ela traz o quê? Ela traz saúde, né? Ela traz bem-estar. Mas, queridos, a alegria que nós estamos falando hoje, né? Que é fruto do Espírito Santo, a alegria bíblica, ela não é apenas um sentimento ou um contentamento
que depende de condições externas. Essa alegria que nós vamos falar hoje é uma virtude, é uma obra interior, né? No nosso coração, na nossa mente, que o Espírito Santo de Deus faz em nós. Então, que meu coração possa ser esse terreno fértil para que o Senhor venha gerar a alegria verdadeira, a alegria existencial, a alegria da comunhão com Deus, a alegria da certeza, da convicção do meu pertencimento a Cristo. Essa alegria, amados, não são as circunstâncias que vão minar, né? Que vão destruir, que vão roubar. Porque o fruto do Espírito Santo é a obra da presença santa de Jesus em nós, do seu Espírito Santo. É o nosso caráter que vai sendo o quê? Transformado, lapidado, moldado pela bondade e graça do nosso Deus. Então veja bem, teremos dias, é verdade, de tristeza, teremos dias até mesmo de luto, né? De pranto, de dificuldade. Mas mesmo nos dias mais difíceis, essa alegria que é a presença de Jesus, é assim, nós não temos domínio sobre determinadas circunstâncias, tem coisas que nós não temos como evitar, mas a nossa alegria é saber que há um Deus, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Redentor, que Ele é soberano e que Ele tem controle sobre todo o cosmo, sobre toda a natureza, sobre todo o universo. Então, esse problema que você possa estar enfrentando, essa dificuldade, Deus está no controle e Ele pode. E quando Deus diz basta, é agora. É como ali o povo, né, estava saindo do deserto sob a liderança de Moisés, o exército de Faraó vinha, eles estavam diante do mar, né, e o Senhor abriu aquele mar, Deus mandou Moisés tocar naquelas águas, o mar se abriu e o povo passou a pés enxutos. Então tenha certeza que independente da grande dificuldade que você possa estar passando, Deus tem poder para rasgar essa dificuldade, para derrubar essa dificuldade, para fazer você passar ali a pés enxutos e ter a vitória. Vamos nos alegrar no Senhor, porque independente das circunstâncias, sabemos que o nosso Deus tudo pode, que Ele é o Deus todo-poderoso. Muitos, queridos, procuram, e a gente vê muito isso, né? Muitos procuram a alegria nos bares, procuram a alegria ou o consolo ou o contentamento na bebida. Infelizmente, né? Há uma estatística que o Brasil é o maior consumidor no mundo, é top 1 de crack, está no top 2 de cocaína. Então, amados, são dados que nos entristecem, porque as pessoas estão fugindo da sua realidade, buscando alegria, buscando contentamento, muitas vezes em sites pornográficos, muitas vezes, né, em relacionamentos até abusivos. Ela está procurando alegria, muitas vezes, num baile, no carnaval, num show, mas a verdadeira alegria, às vezes a pessoa vai até para esses lugares e volta pior do que quando foi, né? Muitos encontram até a morte literal nesses lugares. Mas nós estamos falando hoje, queridos, de uma alegria que não depende das circunstâncias, mas é uma alegria que é uma obra do Espírito Santo de Deus. Então, fica uma reflexão para nós. Como você está emocionalmente? Será que você está passando um momento? Porque a tristeza, amados, a ausência da alegria, ela vai trazendo enfermidades, ela gera depressão, ela gera ansiedade, tantas outras coisas que vão desencadeando. É como a Bíblia fala, né? Que um abismo chama outro abismo. Lá em Romanos, né? E a gente tem que ter muito cuidado, queridos. Uma coisa que eu sempre falo na igreja: ore pela sua mente. Vamos orar pela nossa mente. Porque vem muitos dardos, sugestões, informações, pensamentos, muitas vezes assim mesmo, de setas demoníacas, para querer contaminar a nossa mente. E aquela ilustração que todos conhecem, né? Que é uma coisa é o pássaro voar, outra coisa é ele pousar e fazer ninho, né? E muitas vezes chama até os colegas, né, para virem
e fazer ali morada na mente da pessoa. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Aqui em Romanos, né? Na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz assim, ó: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu queria frisar aqui nesse transformai-vos. Ah, mas eu não tenho, a pessoa pode falar assim, ó, mas eu não tenho motivo para ser alegre, da minha vida parece que não acontece nada, olha, eu não consegui aquilo que eu queria, eu estou passando uma dificuldade. A Bíblia nos alerta, né? Paulo aqui está alertando aos romanos, essa palavra se aplica a nós também, igreja do Senhor, povo de Deus, que nós temos que pedir ao Senhor a transformação da nossa mente, a mudança. Porque lá em Lamentações 3:21 fala assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Porque é uma tendência, por causa do pecado, queridos, que a nossa mente sempre busca o que há de pior, aquilo que dói, aquilo que preocupa. Aquilo que preocupa às vezes é 1%, mas ele vai falar mais alto do que os 99% que estão certos. Então a nossa mente tem essa inclinação para aquilo que é grave, para aquilo que amedronta, para aquilo que preocupa, para aquilo que nos abate. E a palavra de Deus dizendo assim, olha, você tem que mudar a sua forma de ver, você tem que mudar a sua forma de pensar, você tem que passar a confiar em Deus e não olhar somente as circunstâncias, mas olha para o alto, o nosso socorro, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E essa palavra em Romanos 12:2, que fala transformai-vos, queridos, é a mesma palavra que nós encontramos esse termo no grego lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, aquela passagem que fala da transfiguração de Jesus, é a mesma palavra no grego para descrever a transfiguração de Jesus. Então veja bem, assim como Jesus exibiu sua natureza interior, sua natureza divina, a sua glória na transfiguração, lembra que Jesus apareceu assim, coberto de luz, né? Jesus ali foi transfigurado. Os cristãos, nós, o crente, ele deve manifestar exteriormente a sua natureza redimida para a glória do Senhor. Então veja bem, nós temos um corpo humano, né? Um corpo de carne, mas o Senhor nos chama a manifestarmos o quê? A essência, a presença do Espírito Santo que habita em nós. Esse é o chamado de Deus para nós. Então esse renovai-vos, ou seja, deixe que aquele que habita em você resplandeça. Porque, amados, nós não somos como o sol tem a luz própria, né? Nós não. Nós temos a luz de Cristo que habita em nós. Então a palavra de Deus está dizendo assim, olha, transformai-vos, deixa que essa luz que habita em você, que a sua nova natureza, que o seu novo DNA, que a presença de Cristo em você, ela resplandeça. E quando nós pensamos em Jesus Cristo, queridos, como é que você pensa em Jesus Cristo? A gente sabe, nós temos falado isso desde o início do estudo, que a obra do Espírito Santo é o quê? Nos mostrar Cristo, que nós aprendamos com Cristo, que nós sejamos semelhantes a Cristo, que nós honremos a Cristo, que nós glorifiquemos a Cristo, que nós entendamos que nós somos a noiva do Cordeiro, que Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então esse processo de mudança, de transformação, é mostrar assim, eu já não sou aquela Sônia de antes, eu sou uma nova Sônia, eu sou uma nova pessoa. Eu tenho que ter, ao pensar em Jesus, eu vejo Jesus com alegria, não há como, que às vezes a pessoa pensa que espiritualidade é sinônimo de ser carrancudo, mal-humorado, fechado, de estar sempre chorando. Tem horas que a gente chora, é verdade, mas, amados, a alegria não pode se ausentar. Eu vejo Jesus com muita alegria. Eu gosto muito até daquela série
de Chosen, né? Muito, eu acho, ao meu ver, assim, de um modo geral, muito bem feita, porque ela mostra Jesus com esse bom humor, né? Até na criação a gente vê o bom humor de Deus, né? Outro dia eu estava vendo um videozinho do ursinho panda, como ele é brincalhão. A gente vê a diversidade, a variedade, o Deus que coloriu tudo para nós, amados. Deus podia ter feito tudo em preto e branco, em tons de cinza, mas Deus colocou o vermelho, o amarelo, o azul, o verde, o lilás. Gente, é tanta beleza, a gente vê nisso o quê? A gente vê nisso a alegria de Deus. Deus tem essa alegria, aliás, Ele é essa alegria. E Ele sendo essa alegria, habitando em nós, nós também vamos ter o quê? Essa alegria. Então a Bíblia está falando assim, olha, transformar, toma conta da sua mente, ora pela sua mente. Se você está com uma inclinação para alguma coisa errada, para perder a alegria, para perder a esperança, para perder o ânimo, tem pessoas que estão desistindo até mesmo do ministério, né? Da obra do Senhor. Deus me dá essa alegria de fazer a tua obra, porque o ambiente de alegria, queridos, é um ambiente cativador. Fica até assim uma reflexão para nós. Onde eu chego, né? Eu exalo essa alegria. As pessoas se alegram com a minha presença, com a minha chegada. Eu me lembro quando eu era pequena, meu pai chegava, que alegria receber meu pai. Amados, nós temos o Pai eterno, né? Quando meu esposo chega, que alegria recebê-lo. Os filhos, que alegria, né, amados? Então, amados, que nós possamos exalar esta alegria, com certeza. Que onde Jesus chegava, né? Jesus ia ao encontro do pecador, encontro do aleijado, do cego, do mudo, do enfermo. Quando Jesus chegava, ele transmitia o quê? Ele transmitia aquela alegria. Olha, agora eu sei que ele vai cuidar de mim, eu sei que ele vai fazer algo em meu favor, eu sei que ele não é um homem comum, né? Eu sei que ele é Deus, que ele é Senhor, e esse Jesus está presente. Às vezes a pessoa fala assim, eu queria estar naquela época de Jesus, para ver Jesus. Nós não vemos o Jesus homem, né? O Deus que se fez homem, mas o Espírito de Jesus disse que não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Espírito Santo, e esse Espírito Santo habita em nós. Eu comprei um livro da doutora Rosane Alves, e tem um trecho no livro que eu achei bem interessante, e eu havia marcado, aí eu transcrevi aqui para comentar com os irmãos, que fala assim, ela é uma neurocientista, e é muito estudiosa, e é uma pessoa reconhecida aí no meio, né? E ela coloca assim, as mesmas regiões do cérebro ativadas em situações reais de estresse também são estimuladas quando simplesmente pensamos em situações estressantes. Por isso, ela fala, insisto em dizer que controlar nossos pensamentos é muito importante, pois eles podem ser a fonte de saúde ou de doença, de alegria ou de tristeza. O estresse excessivo mata os neurônios, trazendo enormes prejuízos. Então, amados, a gente vê assim, a palavra de Deus é tão gloriosa, é tão linda, é tão tremenda, que quando a palavra de Deus fala, né, que Ele vai gerar em nós essa alegria, Ele está falando assim, eu estou cuidando da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde, o bem-estar, né, da sua saúde espiritual. Deus nos trata por completo. Deus, amados, Ele quer assim que nós o sirvamos, né? Aliás, a Bíblia fala, né? Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cânticos. Amados, quando você é recebido numa visita, ou você vai num local, ou você vai dar na igreja, quando nos recebem com alegria, é diferente, né, amados? Porque assim, a alegria nasce do amor. O amor gera essa alegria. Quando você ama, você tem alegria de estar com aquela pessoa. Você tem prazer, você tem contentamento. E o nosso relacionamento com o Senhor deve gerar o quê? Esse contentamento, essa alegria. Louvado seja o Senhor. Então, amados, cuidado com os pensamentos que contaminam qualquer pensamentos assim que se repetem. Às vezes a pessoa está passando um problema,
E ela usa a mesma estratégia, ela vê da mesma maneira, ela trata do mesmo modo. Será que não está precisando de uma estratégia nova? Quem pode nos dar essa estratégia nova? Quem pode nos dar a sabedoria? Quem pode nos dar o discernimento, o entendimento? É o Senhor. Pedir ao Senhor: Senhor, Espírito Santo, me instrua, me mostra, me capacita, muda esse pensamento, muda esse modo de ver. Não deixa eu ficar inclinado a pensamentos de derrota, de frustração, de mágoas, muitas vezes, de ressentimentos. Mas eu quero olhar para frente, Senhor. Eu quero avançar. Eu quero uma vida vitoriosa para o louvor da Tua glória, que eu possa levar alegria. Amados, inclusive Paulo escreve aos Filipenses falando de alegria. Vamos lá, em Filipenses, lá no capítulo 4. É uma passagem também belíssima, a palavra de Deus é bela, fica uma reflexão também, como é que está, amado, a sua leitura bíblica, né? Você tem lido, você tem meditado na palavra do Senhor, medita nessa palavra, porque essa palavra é o quê? É um alimento espiritual, tem todas as vitaminas, assim como a gente se preocupa, né? Principalmente depois de uma certa idade, olha, tem que repor a vitamina D, tem que repor a vitamina C, como é que está a vitamina B de bola. As vitaminas espirituais nós precisamos para ter uma vida saudável. E onde eu encontro essas vitaminas? É na Bíblia, é na meditação da palavra. A falta de apetite é preocupante, porque se a pessoa, principalmente quando está em fase de crescimento, em qualquer idade, né? Os idosos cai a imunidade, ele pode ficar cometido aí de enfermidade, vírus, bactérias e por aí vai. Então nós temos que ter apetite espiritual. Como está o seu apetite espiritual, meu irmão? A gente pede ao Senhor e Ele nos concede, sabe? Pede ao Senhor. Eu quero ter apetite. E outra coisa, tanto para você se alimentar, como para você também se tornar o quê? Um instrumento de Deus para que outras pessoas conheçam Jesus através da sua vida. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 10 a 13. Olha só que coisa linda, é um texto belíssimo, né? Que fala da gratidão de Paulo aos Filipenses pela oferta, né? Pela ajuda que eles deram ao apóstolo. Então ele fala assim, ó: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade, porque entre a oferta que Paulo tinha recebido dos filipenses e agora, já tinham decorrido aproximadamente 10 anos. Então ele reconhece que faltou oportunidade para eles ajudarem, porque o coração deles era um coração ajudador. Ele fala assim no versículo 11, digo isto não por causa da pobreza, porque, olha só, é interessante, né? Ele está falando assim, ó, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo está falando, olha, amados, é muito, muito profundo isso. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. Às vezes a pessoa se sente humilhada, a gente dá um conselho, a pessoa fica humilhada. Tem pessoas até que quebram a amizade, quebram o relacionamento, a gente está dando um conselho com amor, com sabedoria, a pessoa não foi humilhada. Humilhado, não, foi humilhado. Não podia tocar nesse assunto. Como também ser honrado, aquele negócio, às vezes a pessoa é honrada, elogiada, ela pensa que é ela, né? O grande problema é esse. Eu me lembro, amados, de um testemunho, foi do Jimmy Swaggart, que ele falou assim, quando ele foi pregar na Argentina, tô fazendo um parênteses aqui, tá? Ele disse assim, estava assim, o estádio cheio, lotado, tipo Maracanã, assim, lotado. Ele falou assim, realmente eu sou o maior do mundo, olha só. Ele disse que a queda dele, né, que ele passou por um processo, glória a Deus que o Senhor o resgatou, né? Mas ele fala assim, que aquilo entrou uma seta no coração dele, nós não somos nada. Quando for honrado, a glória do Senhor. Ai de mim se não fosse o Senhor na minha vida. Eu não tenho nada de mim mesmo. Toda honra e toda glória ao Senhor. Então ele fala, olha, eu sei ser humilhado. Não é porque eu sou humilhado que a pessoa vai me convencer
que eu sou a pior pessoa do mundo porque é a opinião dela. Jesus deu a vida por nós. Então, amados, o mundo pode achar que eu não tenho valor, mas eu sei que para o Senhor eu tenho, você tem, nós temos. Ele diz também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Então, Paulo passou por tudo. Ele passou por fome, por fartura, ele foi humilhado, ele foi honrado, ele passou por tantas... A história de Paulo é belíssima, né, irmãos? A obra do Senhor na vida de Paulo, né? Ele é o único em toda a Bíblia que pôde dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, ele não está na frente, sejam meus imitadores. Aí ele seria triste. Mas quando ele fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, se esforça em imitar Cristo. Queira se parecer com Cristo. Olha para Cristo, serve a Cristo, ama Cristo, honra Cristo. E voltando aqui à palavra, queridos, que é tão apaixonante que eu acabo parando e comentando, né? Mas ele fala assim, ó: em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância, como de escassez. Ele fala assim, ó: tudo posso. É o versículo mais conhecido, né, dessa epístola. É o alegrai-vos e é tudo posso naquele que me fortalece. Sabe por que nós temos a verdadeira alegria? Porque nós temos aquele que nos fortalece. Nós temos Jesus que nos fortalece. Nós temos o Deus vivo, Deus Todo-Poderoso na nossa existência. Ah, queridos, e conjecturando, né? Vamos fazer assim, o que Paulo quis dizer com tudo isso, né? Fazer um resuminho assim, ó. Paulo está dizendo assim: minha alegria e contentamento, eles permanecem apesar das circunstâncias. Minha alegria não é as circunstâncias, não é o externo, não são fatores que me levam à alegria, mas a minha alegria é o meu relacionamento com Deus, porque é Ele quem me fortalece. Paulo também está dizendo assim, olha, eu foco em Deus e não nas condições externas. Amados, temos que confiar em Deus e descansar nele e ser forte nele. Muitas vezes você vai ter que chegar diante do espelho, né? Às vezes eu faço isso e falo: Sônia, você tem que ser forte no Senhor. Sônia, sua esperança é o Senhor, sua alegria é o Senhor, a sua confiança é o Senhor. E às vezes isso até em meias lágrimas, irmãos, mas renovando a nossa fé e a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso. Paulo também está dizendo assim, em outras palavras: tenho capacidade de lidar com qualquer situação porque estou em Cristo. Quando ele fala assim, tudo posso naquele que me fortalece, é isso que ele está falando em outras palavras. Olha, eu posso lidar com qualquer situação porque estou em Cristo. E a minha força vem dele, que me sustenta e me fortalece. Louvado seja Deus. Você pode estar vivendo um problema que parece que não tem saída. Às vezes acontece isso, amados. Parece que o inimigo nos cerca por todos os lados, mas quando ele pensa que vai botar a tampa, Deus não deixa. Porque, amados, a maior perda que nós podemos ter na nossa vida é a gente perder a fé e a visão das coisas do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia sempre de nós. E Paulo está declarando também, nessa palavra: vivo pela fé e não desanimo diante das crises. Cristo me leva a uma vida de plena satisfação. Ele é suficiente. Amados, essa frase é tremenda, né? Declare para a sua vida, para a sua caminhada, para a sua jornada: Cristo é suficiente na minha vida. Eu tenho tudo o que eu preciso porque eu tenho Cristo. E quem vai prover no detalhe, quem vai advogar a minha causa, quem vai me consolar, quem me resgatou do império das trevas e nos trouxe para a sua presença, é o Senhor. Os irmãos lembram daqueles 12 espias, né? Que Moisés mandou para espiar a terra. 10 já eram pessoas que não tinham fé. Ao ver os gigantes, eles ficaram totalmente desanimados. Não deixe que os gigantes, que as dificuldades, que os problemas, que os desafios,
E às vezes a pessoa fica até desestabilizada porque saiu da sua zona de conforto numa situação. Não deixe que isso venha minar a sua fé e a sua visão do reino. Que possamos manter sempre o nosso olhar fitos em Jesus. A nossa confiança está no Senhor. Então veja bem, nós estamos falando do fruto e deste gomo, né? É um fruto com 9 gomos que representam as 9 virtudes que espelham o caráter santo, imaculado e glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o fruto, isso que o Espírito Santo gera em nós, é a manifestação exterior, ou seja, o que está no nosso interior vai exalar, vai ser manifesto. A Bíblia fala o quê? Que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, se eu sou verdadeiramente convertida, esta obra está sendo realizada em mim. O Espírito Santo está realizando esta obra em mim. O grande pregador que eu gosto muito dele, dos livros dele, dos estudos que ele deixou, Spurgeon, ele fala o seguinte: o Espírito Santo não é estéril. Olha que coisa linda. Ele não é estéril. Ele vai sempre gerar. Ele vai sempre fertilizar. Se ele estiver em vocês, fala ele deve inevitavelmente produzir o fruto do Espírito Santo, o fruto legítimo do Espírito Santo em você. Oh, que coisa maravilhosa. Amados, as folhas velhas, elas podem permanecer numa determinada estação do ano. Às vezes você olha a árvore assim, ainda tem aquelas folhas amareladas, não é isso? Então ela pode permanecer no outono, ela pode permanecer no inverno, mas não tem como na primavera ela permanecer. Elas vão cair. Então a nova vida em Cristo, queridos, ela desaloja a nossa velha criatura. Isso é muito lindo. Por ser inadequada. Então aquela velha criatura, aquela Sônia, né? Que reclamava, que guardava mágoa, ressentimento. Às vezes a pessoa quer se vingar, às vezes a pessoa qualquer coisa fica tão melindrado, está todo ofendido. Paulo disse que ele sabia ser humilhado e ser honrado. Uma boa oração: Senhor, me ensina. Me ensina a ser humilhada, a ser honrada. As coisas que eu vou passar na minha vida, que eu possa estar segurando a tua mão, que eu possa estar firme no Senhor. Me ajuda a vencer, Pai, essas circunstâncias adversas que fazem parte da nossa caminhada, queridos, que fazem parte do nosso aprendizado, né? Nós vimos aqui Paulo dizendo que ele aprendeu, é um aprendizado. A nossa dependência do Senhor, a presença do Espírito Santo, esse fruto que, inclusive, essa geração é contínua, né? Não é porque eu tive alegria uma vez que eu vou perder. Nossa alegria tem que permanecer, o amor tem que permanecer, a paz tem que permanecer. Eu tenho que ser fiel, eu tenho que ser bondoso, eu tenho que ser benigno, eu tenho que ser longânimo, e por aí vai. E nós vamos continuar falando sobre esse assunto na próxima segunda-feira, se assim o bom Deus, pelo amor a Cristo, nos permitir. E, queridos, não há dúvida que para todos os doentes, fracos e desamparados, até falei isso atrás, né? Mas vou voltar, que a presença de Jesus trazia para eles esperança e alegria. E que nós possamos trazer esperança e alegria para as pessoas do nosso convívio. Que nós possamos trazer a esperança não de mim, mas a esperança que é Cristo, a beleza de Cristo. Em nome de Jesus, orar pelo enfermo, dar uma palavra de consolo para o enlutado, suprir a necessidade de um irmão que esteja precisando de uma cesta básica, de um alimento. E para nós finalizarmos, né, que você possa assim ter essa alegria renovada. E não é aquela alegria forçada, né? Ou vou ficar rindo de tudo, não é isso, né? Posso até ter um momento que a gente ri, né? Mas é aquela alegria existencial, a segurança, né? A segurança que Cristo nos proporciona, a certeza que Ele está no controle, que Ele não perde o controle de nada, que tudo está debaixo do seu governo e que apesar dessa glória, dessa majestade, Ele se importa comigo, Ele se importa com você,
Ele se importa com toda a humanidade porque ele morreu por todos nós. E para a gente finalizar, eu vou deixar aqui 2 pensamentos muito interessantes. Eu gosto também muito de estudar assim as mensagens, os livros de Billy Graham, e ele fala assim, ó, nunca se afaste de Deus. Às vezes a pessoa está triste, abatida, ou ferida, ou aconteceu algo, e ela fica, né? Não vou à igreja, não tenho vontade de ler Bíblia. Amado, você acorda de manhã, já bota um louvor, meu irmão. Bota um louvor, está se arrumando, fazendo sua higiene, bota um louvor. Tenha diariamente o seu tempo de estudo bíblico. Ler é maravilhoso, mas estudar é melhor ainda. Então nunca se afaste de Deus, não desanime dessa jornada, desse chamado divino. E ele fala assim, ó, e se for preciso, afaste-se de quem te afasta de Deus. E se for preciso, afaste-se de quem te afasta de Deus. Ore por essa pessoa, mas não vai na vibe dela não, meu irmão. Cuidado. E outro pensamento também maravilhoso, Deus nos criou para si mesmo. Então quero terminar com essa palavra. Deus criou você e a mim, a nós, para Ele. Olha que coisa linda. Mas por que eu existo, né? Por que eu sou eu? Por que eu vim ao mundo? Por que? Vai haver tantos porquês, né? Aí a gente vê na palavra, né? Esse ensino, né? Que Deus nos criou para o louvor da glória da sua graça. Deus criou a todos nós para Ele mesmo. E Billy Graham fala assim, ó, Deus nos criou para si mesmo. E nunca encontraremos a plenitude e a satisfação a não ser na comunhão com Ele. É lindo isso, né, irmãos? Então, o meu contentamento, a minha alegria, vai ser gerada pelo Espírito Santo a partir da minha rendição, da minha entrega, da minha sede de comunhão com Ele. Então, não adianta buscar verdadeira alegria em outras fontes. Vamos beber das fontes celestiais. Vamos estar aos pés do nosso Redentor. E que o Espírito Santo possa continuar falando ao seu coração. E pela bondade e graça do Senhor, que você tenha alegria, que você tenha consolo, que você tenha contentamento, que você tenha renovo. E na próxima segunda-feira, se o bom Deus nos permitir, estaremos aqui falando sobre a paz. Jesus é o príncipe da paz. Que nada nem ninguém roube a paz, porque a sua paz é Cristo na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus.